Vamos chamar nosso primeiro convidado da noite, Luiz Nassif. Seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Nassif, já vou começar te perguntando, você viu essa pesquisa da CBS? Porque 72% acham que o Biden não tem saúde mental, mas 45 acham 49, desculpas, acham que o Trump também não tem. Tem saída essas eleições? Vocês estavam falando em falta de renovação na política. A renovação na política está muito ligada à questão dos novos ciclos que surgem na política. Eu lembro, lá atrás, o Reagan, que era quando começa o neoliberalismo aí terrível, o Reagan surge como a renovação, jogando os Estados Unidos nesse buraco aí, mas surge como uma renovação. Lá atrás, o Kennedy, num certo momento, surge como o rejuvenescimento da política americana, apesar dele ter estimulado a guerra do Vietnã. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um processo de decadência, né? Por quê? Você criou um modelo econômico que gerou bilionários, gerou um afastamento cada vez maior do Estado em relação aos cidadãos, aqui no Brasil e em outros lugares. Também um descrédito em relação ao Estado, mas esses bilionários são, mesmo depois da crise de 2008, 2010, ficaram tão poderosos que você não consegue reverter a política econômica. Então, não tem, digamos, a renovação acaba esbarrando nisso. Pega o próprio Obama. O Obama surgiu como uma grande esperança aí de uma visão mais humanizada. Ele criou o Obamacare, lá, o programa de saúde mais barato. Foi a única coisa. Ele foi engolido pelo Estado profundo, aí engolido. E os Estados Unidos, quando a gente pega o modelo de democracia americana, é um modelo fundado expressamente no grande capital. Pois, vocês estavam lembrando desse negócio dos jornais terem a sua visão política aí. Eles têm a sua visão política. Você tem o bipartidarismo lá, depende fundamentalmente das contribuições de campanha. Tanto que muitos financiadores do Partido Democrata querem a substituição do Biden agora. Quando a gente fala nos democratas, aqui tradicionalmente, aqui no Brasil, quando se falava os democratas são legais, os republicanos são os conservadores, mas em termos de política externa, os democratas foram terríveis, né? Hillary Clinton foi terrível. E quando você pega aqui o processo de desestabilização política no Brasil, começa com os bilionários do bem, digamos assim, que passam a bancar ONGs aqui e tudo, empenhadas aí, o Vem Pra Rua, empenhadas na desestabilização do regime. Depois que vem, digamos, os republicanos com seus algoritmos aí, com o Bannon influenciando, ainda bem que foi preso hoje, pelo menos. Então, o modelo americano é um modelo em cima do grande capital. Só que lá, quando você pega a expectativa de vida reduzindo, quando você pega os graus de pobreza aumentando, ou seja, a nação mais rica do planeta não consegue dar assistência de saúde para o seu público. Você pega o IDH americano reduzindo, ou seja, criaram um monstro. E ao mesmo tempo você tem uma China surgindo aí com uma ampla coesão do Partido Comunista à frente da China e uma visão de política exterior que os Estados Unidos tentaram brandir no pós-guerra lá e pararam. Que era trazer desenvolvimento para os países parceiros dentro desde que abraçasse o modelo americano da democracia liberal e tudo, né? Então é um momento complicado não é só para os Estados Unidos, né? Se ele não fosse um país atômico e uma superpotência, ficaria restrito aos Estados Unidos. Mas é algo que bagunça o mundo inteiro, né? E aqui, quando você pega o Brasil, a imprensa falando, não, porque o Lula está abraçando o eixo do mal. É o eixo do mal, o BRICS, a China e tudo é o eixo do mal. É terrível, né? Terrível, né? Terrível. Nassif, vamos falar sobre a fraude das Americanas, porque hoje a ex-diretora do grupo, a Ana Saicali, desembarcou de volta ao Brasil depois que o pedido de prisão contra ela foi revogado. Ela estava com o nome incluído na lista da Interpol. Ana Saicali é apontada pela investigação como uma das principais responsáveis pelo esquema bilionário de fraudes fiscais nos balanços das Americanas. Ela teve de entregar o passaporte assim que chegou e está proibida de deixar o Brasil. Nassif, com o que sabemos até agora, qual foi o papel dela nesse esquema, hein? Ela trabalhava na área de digital, né, das Americanas?
Não, você tem a direção. Quando você pega, digamos, essa operação Disclosure, acho que foi o G1 apresentou o organograma do crime lá, e o primeiro da fila lá é o Gutierrez, que era o ex-presidente das Americanas. Falta colocar o cara acima do Gutierrez, que é o Beto Sicupira. O que houve aí, não tem como escapar. Porque o que o Ministério Público e a Polícia Federal fizeram? Até agora, Beto Sicupira e outros intocáveis, passaram pela CPI lá, não apuraram nada. Olha, na primeira semana do golpe, eu publiquei um xadrez lá, mostrando claramente o golpe. Como é que foi dado o golpe? Em 2020, eles juntam o portal com as lojas e eles saem, o 3G sai como acionista controlador, fica como acionista referencial. O que significa isso? Não tem mais a maioria das ações, mas continua controlando tudo. E por que acionista referencial? Porque o acionista referencial, criminalmente e civilmente, ele tem menos responsabilidade do que o controlador. O controlador já tem a fraude, ele já pega direto o controlador. Aí eles acharam que iam escapar. Daí o que eles fazem? Eles permitem que a diretoria ganhe os tubos. Foi o pacto deles. Vocês fazem o que nós queremos, vocês ganham uma dinheirama aqui e depois vocês assumem o crime aí e nos livram disso. Então, e com a influência que eles têm... Agora, quando você pega, digamos, o que ocorreu com a Kraft, que é aquela empresa de alimento nos Estados Unidos, foi o mesmo golpe dado nas Americanas. Porque o negócio deles não é apostar no crescimento das empresas, é sugar as empresas. Sugar. E a Kraft também era dos três, né, Elias? Eles tinham uma participação, eles compraram, né? O Lehman, o Sicupira. Eram dos três, foram condenados pela CVM americana lá. O padrão deles de cortar custo a qualquer... Olha, eu vou te falar, eu fui nos anos 90 aí, reconhecido como uma das 15 pessoas que mais batalharam pela qualidade total. Fui membro do conselho do Vicente Falcone. O que virou a qualidade total nas mãos da 3G foi uma desmoralização. Que o negócio deles é corte corte de custo para conseguir o máximo possível de dividendos a cada momento. Eles não pensam no futuro da empresa. Uhum. Então, periodicamente, é rodada de demissão de funcionários, é você pegar os fornecedores, atrasar pagamento a fornecedores. E qual que é o grande álibi deles? Não, a diretoria deu o tombo e não passava informações para a gente. Então, nós não tínhamos o conselho e os controladores, eles tinham as mesmas informações que o mercado tinha. Só que eu publiquei hoje eu publiquei um xadrez mostrando todo o golpe deles aí. Mas em 2016, porque o golpe deles consistia de duas coisas. Uma era o seguinte, eles estavam... o fornecedor vendia para eles, eles pegavam aquele direito lá e repassavam para o banco. E o banco antecipava pagamento para eles aí. Só que o que eles estavam fazendo, eles inventavam documentos falsos e conseguiam uma antecipação de pagamento que não existia. Por isso esse rombo de 20 milhões aí. Um outro golpe era a propaganda. Cada fornecedor dava um desconto para a loja para poder aparecer com destaque na prateleira ou aparecer no portal. Esse valor, eles começaram a jogar tudo nesse valor aí, todo o prejuízo deles, para disfarçar da contabilidade. Agora, como que isso passa? Daí que entra o ponto central, que acaba com eles. Porque eles falavam, não, a gente recebia a mesma informação do mercado, então a gente era tão desinformado quanto o mercado. Mas nós publicamos hoje uma assembleia que teve em 2016, 2016, gente, para apresentar os resultados das Americanas, e um analista do Morgan falou, gente, essa conta aqui de propaganda aqui está demais. Vocês aumentaram em 500 milhões aqui em um ano, e de lá para cá continuou aumentando. Uhum. Ou seja, se um mero analista do Morgan, mero que eu digo porque é um analista, não é um membro do conselho, se ele percebeu a partir do balanço, como que a empresa de auditoria não alertou? Como que o conselho deixou passar em branco? Então, não tem jeito. E eu acho que esse cuidado aí da Polícia Federal porque eles pegaram primeiro
o segundo escalão, conseguiram delação premiada, pegaram agora o primeiro escalão, e do primeiro escalão vão pegar o Beto Sicupira, vão pegar mais gente. Porque você tem o terceiro golpe, que eram as cartas que eles tinham que os bancos, se o banco faz uma operação dessa com as americanas, tem que mandar para o Banco Central. Porque daí para o mercado inteiro ver o tamanho do que está sendo emprestado. E chama carta de circularização. E os bancos, parte dos bancos não passava. E daí veio a informação que o Valor deu outro dia, que quem ensinou esse truque de conseguir antecipação de dinheiro e conseguia segurar a carta de circularização foi o BTG, sempre o BTG, e Daycoval. Então, digamos, essa investigação vai pegar o Beto Sicupira, vai pegar os funcionários dos bancos credores que esconderam a informação, vai arranhar, aí, se é que dá para arranhar mais ainda, o BTG e o Daycoval. Muito bem. Roberta, você ia falar, porque ontem saiu uma matéria grande, né? Sim, ontem no Fantástico. Na TV Globo, mas poupou, eu achei assim, pelo menos, poupou até certo ponto os 3 acionistas principais, não é isso? Poupou, acho que só no finalzinho que eles foram citados e que eles já tinham devolvido uma grana para as americanas, enfim, achei muito combinadinha essa reportagem, viu? Porque ela revelou ontem, né, que os executivos das americanas usavam uma sala específica para tratar de fraudes, e essa sala se chamava blindada. Sala blindada no Rio, né? Ou seja, para ninguém ouvir, né? Essa sala blindada... Mentira! Conta! É um golpe tão primário que os caras trocavam informação pelo WhatsApp. Como é que iam ter esse grau de sofisticação? Eles estão falando nesse grau de sofisticação para dar a ideia de que era um negócio super sigiloso, que não chegava até os controladores. Para vender. Ajuda a construir, né, Chico e Nassif? Né? Ajuda a construir essa história de que, poxa, coitados dos controladores, não ficavam sabendo, porque os executivos tinham uma sala blindada, faziam tudo em pendrive, não deixavam isso escapar desse circuito. E a matéria... eu imagino, a assessoria de imprensa das americanas abriu para a Globo, né? Porque abriu a sede no Rio de Janeiro. Abriu a sede. Então teve um jogo um pouco de cartas marcadas ali, né? Bem Chico? Combinado. Desde que você me assegure. Eles trocavam mensagem pelo WhatsApp, os criminosos sofisticados aí. Era declarada. É porque ficou uma coisa meio... criaram ficou uma coisa até meio mística. Criaram um roteirinho ali, né? Pra gente comprar. É um lugar sagrado ali que só entrava o Gutierrez, mas não sei quem. Ninguém sabia, ninguém passava por perto. Uma construção que sem a parceria da assessoria de imprensa não se fazia. Não se faria. No meu artigo eu conto como que foi o golpe da Kraft lá, igualzinho. Manipulação de balanço, esconder informação, vender as ações antes de estourar a empresa, que eles fizeram também, igualzinho. E o padrão, agora o que enche o saco é o seguinte, esse padrão, o Eike Batista, quando surgiu lá, o Eike era um megalomaníaco, mas o Eike deixava obras, deixou portos, deixou coisas. Quando ele falhou, a imprensa com esse negócio de ping-pong, apresentou o Lehman como sendo a contraposição ao Eike. O Lehman é o cara que faz. O cara não deixou nada, a não ser golpes no mercado. O que ele está fazendo com a Ambev é semelhante. É golpe fiscal, usando a Zona Franca de Manaus, é golpe em cima dos fornecedores. A gente fez várias matérias com fornecedores, o que ele faz? Atrasa pagamento, que é o padrão Jacques Welch, aí, que foi da GE, que ensinava isso, atrasa pagamento. Porque se o cara tem você como único cliente, ele vai aceitar o atraso de pagamento. Quando o fornecedor, um distribuidor, aliás, ia muito bem, ele tirava a distribuição do sujeito e a Ambev tocava diretamente. Então, o que ele fez... E teve uma tese de mestrado aí de um aluno da PUC, que trabalhou na fábrica da Ambev, que diz que a manutenção das máquinas da Ambev é feita a arame. Ou seja, o mesmo padrão das americanas. Vamos tirar o máximo de dividendo, o futuro que exploda.
E a CVM nessa complicado, história, hein? A CVM a Comissão de Valores Imobiliários, Nassif, não entra nessa história? Ouviu o Gutierrez, chegou a ouvir o Gutierrez. Sabe, porque, assim, são... Quando ele fala da intimidade dele com o Beto, como ele se refere ao Sicupira, né? Esse é o Gutierrez, na tela. Que ele fala... Esse é o Gutierrez. O Beto sabia, tudo aqui o Beto sabia, né? Porque não era bem assim uma sala paralela secreta, não. Eu tenho uma história com o Gutierrez que é bem ilustrativa. Eu não estava sabendo de nada, foi bem antes de estourar aí o pepino Mas eles já estavam armando. E a minha esposa comprou um desses aspiradores robôs aí e não queria o aspirador. Daí eu liguei para eles, devolvendo o aspirador, veio a devolução do dinheiro, mas eles não mandavam ninguém para pegar o aspirador aqui, já tinha um mês o aspirador. Daí eu coloquei no Twitter e falei, gozado o que está acontecendo com a Americana aqui, devolveram o dinheiro, mas não vieram pegar o aspirador ainda. Daí me liga a assessoria de imprensa, falando, olha, o presidente Gutierrez está à sua disposição, se quiser conversar. Eu não entendi nada, foi por causa de um aspirador de pó. Evidente, ele estava com medo de alguma maneira, aí, algum episódio secundário aí. Foi o aspirador mais prestigiado que eu já vi. Viu? Agora, Roberto, Mas o Nassif falou 2 vezes da matéria dele lá no GGN, fica aí a recomendação, aí, isso que ele está contando aqui para a gente, o GGN é o site do Nassif, né? O site, o blog, tá, o site mesmo. Tem aí o xadrez, como ele chama, né? O xadrez das Americanas. Vale a pena, eu estava aqui enquanto ele falava, eu fui aqui buscar, depois a gente põe aí na tela para o nosso público poder... tá aí, olha, tá na tela, vamos dizer, o quadro gráfico que acompanha a matéria do Nassif. Esse é o gráfico que, enfim, convido então as pessoas a irem, porque daí ele explica esse gráfico todo na matéria lá no GGN. Coloca xadrez das Americanas e você vai chegar nessa matéria aí que explica um pouco do que o Nassif vinha contando para a gente aqui, Roberta. Bacana. Nassif, eu falei da Comissão, né, de Valores Imobiliários, porque a gente sabe que as Americanas tinham ações na Bolsa, né, muitos acionistas minoritários, eu fico até nervosa, porque eu fui uma delas. Você foi? Que perdi. Quer dizer, comprou enceradeira e outro comprou ação. Sabe, e eu perdi e me senti altamente lesada, mas zero protegida em relação à Bolsa de Valores. Isso queimou o filme, perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. Eu tenho medo de qualquer ação, de qualquer... do mercado, CVM, sabe? Olha, de uma maneira muito séria. Esses jogos de regulação, o avacalhamento nesse período Temer-Bolsonaro foi demais, né? O CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico, que obrigou, entre aspas, a Petrobras a vender refinarias para aumentar a competição. Gente, é vergonhoso. Mas no caso das Americanas, você vê o que está acontecendo agora. Se pegar as notícias, notícias escondidinhas aí. Você tem um fundo imobiliário que é tocado pelo filho do Lema. Tem vários prédios aí, ele está vendendo prédios. Ou seja, o que o Lema está fazendo? Ele está se desfazendo dos seus ativos para se mandar, ele já mora na Suíça, para se mandar daqui. Porque o pagamento aqui não são as Americanas que vão ressarcir os minoritários. São os controladores, é a 3G. É a 3G que... se desde 2016 já estava no prejuízo, já estava disfarçando, como que ia sacando dividendos? Você tem 600, 700 milhões de reais de dividendos sacados posteriormente. Isso aí é fraude. É fraude. Sabe? É fraude. E como é que eu vou acreditar novamente na Bolsa de Valores do Brasil? Eles ficam tentando popularizar a Bolsa, né? Fica muito difícil. Vai pegar gente grande, porque não tem como a firma de auditoria negar qualquer coisa. Porque se o analista percebeu ali, no mínimo tinha que ter um alerta da parte da empresa de auditoria. Não teve. Conselho de Administração, que tem parentes do Sicupira, aí, parentes do Lema também. O Conselho é responsável. Os 3 são responsáveis. Então é muita gente. Os funcionários de bancos aí, especialmente o Santander. E é interessante que quando você vê como foi a saída deles, a saída foi, eles contratam o Rial, Sérgio Rial, que era presidente do Santander, que era o principal credor deles. O Sérgio Rial é contratado em julho.
Daí ele fica de julho a janeiro sem fazer nada, esperando para assumir. Daí ele assume em janeiro. Daí, em 2 dias, ele descobre a fraude, pede demissão, denuncia a diretoria e assume a defesa dos acionistas aí, perante o mercado aí. Daí você tem a segunda parte da jogada, que é com a indústria da recuperação judicial no Rio de Janeiro, que aquilo lá é enroladíssimo. Enroladíssimo. Pega um juiz que já foi denunciado aí por beneficiar interventores aí, que ele passa imediatamente, a gestão da recuperação judicial para o escritório do Sérgio Sveiter, que é irmão do Luiz Sveiter, que é desembargador lá. O Sérgio Sveiter já era advogado das Americanas. Então, isso aí é um outro capítulo ali. Então, eles prepararam tudo isso. Prepararam o golpe lá atrás, prepararam a maneira como eles iam sair do golpe, já prepararam como que seria a recuperação judicial, e já sabiam, já tinham acertado com os diretores que eles assumiriam a responsabilidade e sairiam. Mas não dá. É isso mesmo. Aí, quando você junta todas as peças aí, o xadrez, a única coisa que ele leva é o xadrez, eles ao xadrez. É isso. Do xadrez ao xadrez, Roberto. Do xadrez ao xadrez. Boa, Nassif. Nassif, obrigada, viu? Boa noite para você. Gente. A gente se encontra aqui no ICL. Boa noite. A culpa é do Rial. A culpa é do Rial, Chico. Que já não tinha dado sorte quando foi presidente da Vale. Lembra? Ele saiu do Santander, foi para a Vale e depois foi para as Americanas. Ele passou pela Vale também? Passou pela Vale. Ele faz esse percurso aí. Exatamente. E se livrou, né? Vamos deixar isso bem claro, ele também se livrou.